Bom dia, começando mais uma live de segunda-feira e esse mês de setembro, devido a outros compromissos, estarei um tanto de férias com visitas em casa. Vou fazer as lives num horário diferente, ao vivo aqui no Instagram às 7 horas da manhã e também a gravação para o YouTube, aprendendo a aplicar aquilo que eu sei que funciona, que a cura, a melhora da diabetes é um processo contínuo de auto-organização, de autodisciplina, de autoconhecimento, de autoprogresso mesmo, né? Então, não existe solução para um problema tão sério como a diabetes de uma forma mágica, que é o que a maioria de nós buscamos. Eu busquei isso muito, ainda tenho muito essa crença de que alguma coisa que eu faça vai ser o pulo do gato, e a maioria das pessoas tem muito essa consciência de que um processo, de uma hipnose, de que um produto milagroso vai resolver algo que vem de dentro de nós. Porque a diabetes, ela não é uma coisa isolada, não é uma doença que vem só porque a gente é castigada pelo universo. Bom dia, quem está chegando agora aqui ao vivo. Vou fixar aqui o comentário que eu acabei não fazendo ainda do bom dia. É, porque a gente aprendeu que a diabetes é causado pelo açúcar, é causado por isso, é causado por aquilo. E isso faz a gente acreditar que, como ela é causada por algo externo, por hábitos errados, pelo sedentarismo, a gente acaba achando que a cura também acontece assim, que a solução também acontece por algo externo. Comprar um colchão mágico, comprar um produto que é importado lá de outro país, algo com tecnologia de ponta, tanta coisa que a gente acredita, né, quando a gente é, está buscando uma solução mágica. E por isso tantas pessoas continuam enganando, vendendo produtos que não dão resultados e de uma hora para outra a pessoa acontece, a diabetes explode com tudo. Esse é o comum. As pessoas compram coisas, promessas milagrosas e de repente acontece um fato inesperado, a perda do emprego, a morte de alguém. Semana passada atendi uma mulher que, depois da morte do marido, tudo desandou na vida dela, até a diabetes. E isso é certo. Não foi a morte dele que causou essas doenças, mas a postura de esperar que algo milagroso resolvesse toda a vida, né? Então, até a própria escolha do marido estava condicionada a muitas coisas, né? Então, para a gente encontrar a solução para o problema, a gente precisa sair desse mundo imaginário de que algo vai resolver a minha vida, de que algo que eu fizer, agora encontrei a cura da diabetes, agora sim eu quero, eu vou me curar. Meio ano depois, um ano depois, a pessoa vê que continua pior, que continua piorando. É porque a pessoa não vê que todos os sintomas do corpo eles vêm de dentro. Eles não vêm daquele externo, daquela. Como a doença não vem do externo, a solução também não está no externo, né? E por que isso é tão prejudicial? Por que isso nos deixa doentes? Porque enquanto a gente acredita em soluções mágicas, a gente fica com mais ansiedade. Porque a gente compra um produto, eu paguei 15 mil naquilo lá, aquilo vai resolver meu problema. Então eu tenho pressa de resolver o problema, eu não olho para minha vida que eu já passei 60, 50 anos com minha vida desse jeito, e eu tenho pressa, então tem que ser daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu tenho que estar bem, mês que vem eu tenho que estar bem. É só a gente olhar para o hábito das pessoas em relação às academias.
Quando chega perto do verão, as academias enchem, porque mês que vem é férias e eu preciso estar com o corpo em forma. Aí, quando melhora o corpo um pouquinho, já não praticam nada contínuo, né? Então, a melhora da diabetes é igual ao resto da nossa vida. É algo contínuo, mas não pode ser algo pesado, algo estressante, porque se é algo estressante, o que acontece? A gente não consegue aproveitar o dia a dia, a gente não consegue aproveitar a jornada. Então, a gente está num trabalho que meio que é escravizante, meio que sufoca. Está numa família que é um pouco pesada de carregar, uma família que tem muitos problemas, e daí fica naquela ilusão. Quando aquilo se resolver, eu vou conseguir me dedicar para mim, eu vou conseguir fazer. Isso é uma ilusão que não vai acontecer, porque se eu não assumir a minha postura, a minha responsabilidade hoje, não é daqui a meio ano que eu vou conseguir. Ainda ontem, alguém no grupo, num grupo que a gente está organizando a escrita do livro, alguém comentou: eu estou esperando encerrar umas coisas aqui, aí eu vou decidir se eu vou participar do livro. Provavelmente que essa pessoa não vai conseguir participar do livro, porque ela vai sempre ter coisas para resolver. Vão vir outros problemas. Então, se esperar resolver problemas para aí começar a cuidar de você, aí começar a focar nos teus sonhos, vai ser um pouco tarde, porque a vida não espera acontecer. A vida flui todos os dias. Sexta-feira, sábado, sexta faleceu uma amiga minha, uma mulher que, nossa, conhecia lá muitos anos. E ela continuava esperando que aliviasse o sofrimento dela. De repente, infartou. De repente, não deu tempo. Nova, poderia ter muita vida pela frente. Ela ainda tinha uma pequena esperança de conhecer netos. Não aconteceu, porque quando a gente não olha para a vida agora, a gente não, o coração não aguenta. O coração não suporta ficar esperando o dia de amanhã. O coração não suporta. A medicina germânica, o Dr. Hammer comprovou que 6 meses até 9 meses é o tempo suficiente de gente desenvolver uma doença cardíaca que nos faça infartar, um infarto fulminante. Então você fica, imagina quando a gente fica procrastinando nossos sonhos 30 anos, 40 anos. O coração vive em agonia, em espera. E no caso de em 6 meses poder desenvolver um infarto, quando são situações crônicas, de que a pessoa não suporta mais esperar, não suporta mais carregar os fardos, né? Mas a pessoa diabética, principalmente a tipo 2, por que que ela infarta? Porque ela fica esperando que o fardo se alivie sozinho. Ela fica esperando a solução acontecer. Quando eu tiver dinheiro, eu vou me tratar. Ontem à tarde fui no velório de novo de uma senhora que eu conheci aqui e uma pessoa veio falar comigo assim: estou terminando de me organizar e assim que eu conseguir, eu te chamo. Eu já sei que essa pessoa não vai me chamar somente se a situação dela piorar muito, porque a pessoa que espera se organizar, ela não vai se tratar, nem prevenir as doenças cardíacas, nem melhorar das doenças da depressão, nem da diabetes, que são todas associadas. E por que que amputa as pernas do diabético? Porque ele continua esperando começar a andar amanhã. Porque ele fica cego. Porque ele está cego para a realidade. Ele está esperando uma solução mágica acontecer. E isso traz a frustração, que é o comportamento mais forte em nós diabéticos. A gente coloca muita expectativa sem pés no chão,
sem estarmos alinhados com nossa realidade, né? Então a gente ignora, a gente esquece que a gente pode se divertir durante a jornada, que a gente pode. Hoje eu não tenho tempo para fazer yoga 1 hora, hoje foi o caso assim, porque daqui a pouquinho estou indo para o aeroporto buscar meu filho e minha nora, então não tenho tempo para a prática de yoga por 1 hora, eu faço ao menos 15 minutos. Por quê? Porque eu sei que a prática de yoga, nem que seja 15 minutos, 20 minutos, ela já vai mudar o meu dia, já vai mudar a minha disposição, o meu estado de espírito, né? Eu não vou esperar, não, hoje de noite eu acho que eu vou conseguir fazer 1 hora. Se acontecer de eu ter tempo de fazer 1 hora de yoga, eu faço de novo, mas eu preciso aproveitar esses 15 minutos que eu tenho para fazer aquilo que eu posso, do meu tamanho. Por quê? Porque o nosso corpo está sempre em transformação. Você está todos os dias. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro. Eu faço parte de grupos onde fala sobre o que é a energia do mês de setembro. É o mês que a gente mais começa a se frustrar. Por quê? Falta só 4 meses para o final do ano. Nossa, eu tinha tantos sonhos. Começo do ano eu achei que no final do ano eu ia estar em tal lugar e agora faltam 4 meses. Isso dá uma ansiedade tão grande, uma pressa tão grande e não tem como não dar frustração. Porque se em 8 meses eu não fiz, não dei os passos que eu imaginei que eu daria, não são em 4 meses que eu vou conseguir recuperar o tempo perdido. E quando eu quero recuperar o tempo perdido da minha vida, é que eu vou infartar, que meu coração tem um fluxo. O coração, ele tem um fluxo, ele precisa estar num fluxo médio. Se o meu coração tem o fluxo de 60 batimentos por minuto, vai chegar um tempo que ele vai dar um desgaste nas artérias, o colesterol vai aumentar mais, a pressão arterial vai aumentar, porque o meu coração precisa ter um fluxo mais alto. Agora, se meu coração com 60 anos está no 120 sempre, também vai dar prejuízo nas minhas artérias. Eu vou ter chance de infartar, eu vou ter chance de ter diabetes, eu vou ter chance de ter colesterol, de ter pressão alta, de ter doenças autoimunes. Por quê? Porque não pode estar nos limites. O meu coração, toda a vida, desde criança, quando eu media os batimentos cardíacos, era 50, 55 no máximo, mesmo depois de uma corrida, mesmo praticando esportes, o meu coração não acelerava mais. Agora o fluxo está em 70 e pouco, ainda está muito lento. Então, é o processo contínuo. E eu não sabia que 50 por minuto era pouco para minha idade de 30, 40 anos. Então, precisa buscar com o cardiologista, pesquisar no Google. O Google vai medir na doença. A medicina convencional mede tudo com base em pessoas doentes. Então, ele vai dizer, menos disso é perigoso e mais disso é perigoso. Mas a média ali é feita por pessoas doentes, né? É com base em pessoas que já estão crônicas, né? Então, quando a gente pesquisa algo no Google, a gente sempre tem que ficar com o desconfiômetro ligado. Eu uso muito o Google para pesquisar. Mesmo quando vou estudar para uma live, eu pesquiso na medicina germânica. Quando eu vou buscar sobre um atendimento, a pessoa vem com um diagnóstico lá com uns palavrões difíceis. Primeira coisa, eu escrevo lá na inteligência artificial o que que ela diz sobre isso. Quais os órgãos do corpo dão sintoma, né? Então, leio tudo aquilo primeiro antes de chegar na medicina germânica e buscar pelos conflitos. Por quê? Porque eu preciso entender quais os órgãos. Aí, com a medicina germânica, eu consigo ter clareza, né? Então, se você que está aqui ao vivo, aqui no Instagram, conta para mim, faz parte do teu comportamento querer soluções imediatas, ter pressa para alcançar resultados?
Me conte aqui se faz sentido. Enquanto isso, eu vou olhando aqui minhas anotações, como eu estava falando, que é sobre os sintomas, porque a pessoa diabética infarta, porque ela não entende que o sintoma do que o corpo está trazendo ao longo da vida está gerando conflitos de sobrecarga ou situações de briga por território. Então, se eu tenho obesidade, por exemplo, a medicina convencional fala que a obesidade traz diabetes. Tudo certo, concordo com uma pequena parte nisso. A pessoa que tem obesidade, que precisa estar sempre fazendo dietas para manter o peso, ela está com brigas por território, conflitos por território ou medo por território. Ela está vivendo situações que ela entende que, inconscientemente ou conscientemente, que se ela não for grande, se ela não for forte, se ela não for muito potente, ela vai perder espaço. Então, a pessoa que tem muito medo de não ser amada, de não ser vista, medo de ser rejeitada, medo de não ser boa o suficiente, ela vai brigar com a balança a vida toda. E ela não entende que esse medo vai gerar um conflito de, de sobrecarga, problemas renais, problemas de todos os órgãos internos, né? Problemas de pele. Então, não é por acaso que o corpo traz essas situações. Giovana, obrigada, Giovana, falou que faz total sentido, né? Giovana, não lembro se você é pré-diabética também, se você já foi. Ah, você é de uma família diabética e tem problemas com filha, né? Problemas não, eu digo assim, situações não comuns, não normais com filha, né? Então, o que que isso significa? Ah, você também é pré-diabética, né? Então faz mais sentido ainda, com certeza, né? Então, quando a gente quer resultados imediatos, é porque a gente é um tanto infantilizada. Eu falo por mim, Giovana, você que me conhece há tempo, e também quem for assistir a gravação, meus mentores sabem que eu sempre fui uma pessoa querendo resultados imediatos. Comecei a participar de um grupo com a professora Alessandra Camilo, 4 anos atrás, e eu já coloquei como meta financeira partir do 0 para 15 mil. O que que aconteceu? Frustração. Eu achava que era possível, porque tem outros mentores que falam, não, você faz 6 dígitos em 7 dias, se você tem um bom produto. Eu tenho um bom produto, mas não para fazer 6 dígitos em 7 dias. E quando eu fui buscar a Alessandra Camila, eu tinha vindo de escutar vídeos, propagandas gratuitas no YouTube, no Instagram, de promessas milagrosas. Deixa eu ver quantos comentários da Giovana. Recentemente descobri um rim e uréter maior, congênito. Muito cuidado com esse congênito. Também tem um significado, não é um destino. Eu já vi pessoas. A minha mãe descobriu que só tinha um rim depois dos 80 anos, né? O outro secou. Mas ela teve problemas de medos a vida toda. Ela teve muitas situações a vida toda, né? Então não foi, o rim não foi nada congênito. A minha avó tinha problema de rim, eu tenho problema de rim, mas não é congênito. A medicina convencional dá esse diagnóstico. E o que acontece quando a gente tem um diagnóstico de que é congênito? Eu também tive. Lá para os 40 anos, quando eu comecei a levar minha mãe no médico na nefro do rim, ela insistiu muito comigo que eu começasse já a tomar medicação para o rim, porque eu já estava com problemas renais, eu estava com problema de pedra no rim, né? Mas eu, como eu sempre fui teimosa, pré-diabética também, né? Eu não comecei a tomar medicação, né? Mas eu tive muita alteração de peso a vida toda. De repente, 90 quilos. 3 anos depois, 50 quilos, né? Então, era a situação renal, né? Então, eu poderia dizer que é congênito, só que agora já fazem muitos anos que eu mantenho o meu peso, né?
Não voltei a desenvolver a obesidade. Hoje eu busco desacelerar. Essa era eu também, né? Tem que desacelerar e buscar por que você é acelerada, né? Não só puxar o freio de mão, não, não vou mais comprar isso, não vou participar daquilo. Tá, mas o que que está por trás desse aceleramento? Senão, continuo me obrigando a frear, e isso me dá uma tristeza, isso me dá uma frustração. Eu sei também, porque eu fazia mentoria com a Alessandra Camilo e fazia mentoria com uma outra mentora, que é minha professora de yoga, que mandava frear, que mandava ir no meu tempo, que mandava respeitar o meu corpo. E a Alessandra Camila faz, faz, faz. Aí eu fiquei muito tempo nessa culpa, até que eu desenvolvi um equilíbrio, ainda estou buscando. Não existe resultado rápido. Helena, bem-vinda. Então, quando a gente quer resultado rápido para nós ou para os nossos parentes, para nossas, muitas pessoas entram em contato comigo querendo que eu atenda pessoas diabéticas que estão com 40 anos com diabetes e que solucione. Não existe resultado rápido. Se a diabetes tivesse solução rápida, a pessoa infartaria. Isso a medicina germânica também provou, que uma pessoa que tem muitas situações que causam a diabetes ou Alzheimer ou qualquer doença crônica, ela tem muitas situações pendentes durante uma vida toda e ela se ela conseguisse resolver isso tudo de uma vez, o coração ia mudar tanto assim o ritmo do batimento, porque o sangue iria acelerar tanto que a pessoa, o coração não suportaria e causaria o infarto. Isso eu entendi com clareza quando eu estava fazendo a mentoria com um doutor lá da Áustria que já teve ameaças de infarto, um doutor novo, especialista em medicina germânica, doutor Michael Leutner, que ele fala só inglês e alemão, aí tinha um tradutor, ou eu precisava exercitar o meu alemão também, dá para entendê-lo, e, ele falou muito, quando ele soube que eu trabalhava com diabéticos, ele me perguntou logo, como você faz o tratamento? Aí ele falou assim, porque precisa ter muita paciência com a solução da diabetes, porque ela principalmente se for diabetes tipo 1, porque normalmente é uma situação mais radical, a pessoa está com uma raiva e um medo mais forte, mais é um medo, às vezes é um medo inconsciente e uma raiva consciente, ou vice-versa. Pode ser que o medo é consciente, eu sei que eu sou uma pessoa medrosa, e a raiva é inconsciente. No meu caso, eu dizia, não, eu sou uma pessoa feliz, eu não sinto raiva do meu pai, eu não sinto raiva da minha mãe, mas eu tenho medo, medo, medo. Uma coisa estava inconsciente e outra estava consciente. Eu percebia que eu tinha medo, mas eu não admitia que eu sentia raiva, né? Então, a raiva por território, quem está na comunidade dos diabéticos sabe quantas questões por território desenvolve a diabetes, né? Então, lá tem conflito de identidade, que é o mais sério, o mais crônico, que é eu não sei quem eu sou, eu fico perambulando minha vida toda para lá e para cá por causa do medo, e as emoções me jogam onde elas querem me jogar. Eu não sei quem sou, aí o corpo aumenta a produção da glicose para que eu tenha forças para encontrar a solução, né? Então, essa é a maior causa da diabetes e também das outras doenças crônicas. Mas junto com essa questão de não saber quem eu sou, entram os conflitos de território na menopausa. Então, até a menopausa, normalmente, os conflitos de território estão mais no inconsciente, eles não nos afetam. Mas quando eu chego nos 45, nos 50 anos, ou às vezes um pouco mais, ou diante de uma contrariedade, por exemplo, que nem a senhora que eu comentei lá no começo, diante da morte do marido, que ela não conseguiu salvar, porque ela estava na postura de eu vou fazer de tudo para salvar meu marido, e ele faleceu do mesmo jeito, né? Então, essa frustração é muito grande e aí eu conflito de raiva, de nojo, de várias situações, né? Então, essas coisas a gente trabalha na comunidade dos diabéticos. Para quê?
para que a pessoa seja o próprio detetive de si mesmo. Isso o Dr. Hammer foi muito claro quando ele pesquisou a medicina germânica. Quando ele terminou, ele falou assim: a partir de hoje, o poder de cura, o poder de melhora não está mais na mão dos médicos. Isso foi lá na década de 1980. Ele escreveu isso lá nos livros dele. A partir de hoje, cada pessoa recebe de volta o poder da autocura. E isso é uma coisa que foi tirado do ser humano nos últimos anos. Depois que a medicina da doença cresceu, foi tirado esse poder da mão das pessoas. As pessoas aprenderam que o médico que cura, o remédio que cura, a doença vem de coisas de fora. Então a pessoa aumenta um pouquinho de diabetes, ela já fala, eu acho que ontem eu meti o pé na jaca, hoje minha diabetes está compensada, descompensada. Não é isso. Claro, se você já está vivendo uma vida descompensada, no dia que você mete o pé na jaca, no outro dia você fica totalmente descompensada, né? Mas não é causado por aquela única, porque senão todo mundo que no domingo faz festa, na segunda teria diabetes. E por que não? Porque são, apesar de que grande parte das pessoas não sabem que são diabéticas e têm diabetes já na segunda-feira, né? Porque o coletivo na segunda-feira, quando a gente escuta as pessoas que falam sobre como é o mundo na segunda-feira, né? Qual é a energia? Tem mentores, assim, pessoas mais entendidas que falam muito sobre isso, sobre a segunda-feira, né? Agora é segunda-feira, 7 horas da manhã, 7h27. Mas tem pessoas que, segunda-feira, eu quando comecei a fazer lives segunda-feira foi com esse propósito. Eu me disciplinar a me cuidar mais no final de semana, para que segunda-feira eu tivesse energia para o meu dia não ser igual o de todo mundo. Que segunda-feira, o dia da tristeza, eu dizia, o dia da fossa, o dia do baixo astral. E se você conhece pessoas diabéticas ou pré-diabéticas ou pessoas depressivas, é só você olhar. O dia que ela come demais, o dia que ela convive com muita gente, o dia que ela está em contato com muitas pessoas, ela, no dia seguinte, ela está mudada. Ou ela está com alto astral, ou ela está com baixo astral. E a segunda-feira, normalmente, é o dia do baixo astral, é o dia de recuperar o estrago até tem um monte de memes, né? Como é que a gente está na segunda, como a gente está na terça, como a gente está na quarta. Por quê? Tem muito a ver com as relações que a gente vive no final de semana, com as pessoas que a gente encontra, porque a gente é só você observar quando você chega perto de uma pessoa negativa, uma pessoa chata, uma pessoa frustrada, o que que acontece? Você fica parecido com ela. Você já fica de mau humor, você tem que sair de perto dela porque ela te faz mal. Imagina quando você está num grupão de 50, de 1.000 pessoas, quando você vai numa festa final de semana, ali vai ter um monte de gente negativa e positiva, mesmo que está no meio de festa, de bebida. Só que por que você fica mais negativa na segunda-feira? Porque a gente atrai um pouquinho de cada pessoa que a gente se relaciona. É inconsciente, a gente pega um pouco, né? Então não é por acaso que a gente muda de humor quando a gente encontra pessoas queridas, pessoas que a gente ama, quando a gente está se sentindo amada. Assim, a gente também piora de humor quando a gente leva um tapa na cara de alguém, quando a gente se frustra com alguém que não atende às nossas expectativas, né? Então, isso é muito. O nosso corpo já responde. Então, quando você entende como você funciona, quando você tem o autoconhecimento, a autoconsciência sobre você, você consegue, aos poucos, assumir a responsabilidade por tua vida, pelos teus atos. Você vai começar a escolher pessoas mais positivas para conviver. Você vai sair de perto daquelas amizades que te levam para bebedeira, para comilança. Para mim, quando entrou a pandemia, que daí foi proibido os grupos, os acúmulos,
Nossa, foi a época, assim, eu fiquei um ano, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu já estava buscando me separar de pessoas que bebiam muito, que comiam muito, que festavam muito, porque na minha família e nas minhas amizades, esse era o hábito. É cerveja, é caipirinha, é comida, né? Tem que comer muito para ser feliz. E eu já estava alguns anos antes da pandemia querendo mudar esse hábito, mas eu não conseguia. Aí quando foi obrigado a me afastar, a vida me ajudou. Aí quando nesse período eu consegui formar novos grupos, eu comecei a fazer os grupos online. Então, se você quer sair da diabetes, quer sair das doenças sérias, você precisa ver quais os grupos que estão te mantendo doente e quais os grupos que te despertam. E sair, se afastar, se separar, porque essa responsabilidade é só tua. Porque senão você vai continuar vivendo com essa rigidez de dizer que o outro não te deixa ser livre, o outro não te deixa ser feliz, o outro não, e vai continuar ficando cada vez mais doente e fugindo da própria responsabilidade dos teus atos. Porque esse é um padrão nosso de que fomos criados em famílias é, que têm propensão a ser diabéticos, né? Ou doentes, ou viciados em bebida. É uma rigidez de autocobrança, a gente fica sempre com o chicotinho na mão, se cobrando muito, ou a gente está fugindo da responsabilidade. A gente faz a gente fica nos dois extremos. Ah, é porque eu não tenho tempo. Essa é a minha fuga da responsabilidade já que eu estou educando agora. Esses últimos anos eu estou me educando a sair da rigidez primeiro e também de fugir da responsabilidade. O dia tem 24 horas para todos. E por que eu fico falando que eu não tenho tempo? É um jeito de achar uma desculpa para não fazer o que eu deveria estar fazendo, porque eu fico fazendo coisas que ainda são mais fáceis, coisas que eu sempre fiz, né? E coisas que não me levam àquilo que eu imagino que eu vou chegar, né? Então, se você tem um propósito de vida, se você tem metas de vida, se você não tem, então já é o primeiro problema. Você precisa ter metas, sonhos. Não é só sonhos, fora da realidade, porque sonhar sem agir é frustração na certa, né? Então você precisa ter sonhos e estar caminhando para esses sonhos. Esse é o primeiro caminho para você sair da diabetes. E você, dentro desses sonhos, você precisa estar com o pé no chão. Quando eu comecei a fazer live com podólogas, que eu comecei a entender sobre isso, porque eu ainda não estava com os pés no chão. Eu achava que só sonhar era o suficiente, só mentalizar era o suficiente, só pensar positivo era o suficiente. Mas eu passava 10 horas por dia pensando negativo. Eu não consigo, eu não tenho tempo, ai, muita coisa para mim. Eu estava caminhando para um infarto, porque eu não estava percebendo as sabotagens que eu estava fazendo. Gente, hoje minha live tem que ser mais curtinha, como eu falei. Vou parar aqui a gravação no YouTube.